O Plano Real celebra nesta segunda-feira, 1º de julho, 25 anos de história. Sobre o assunto eu converso agora em estúdio com o professor de Economia Samuel Costa. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Lívio. Boa tarde, telespectadores da TV O Dia. Quero começar perguntando para o senhor, vamos relembrar um pouquinho do contexto em que foi criado, em 1994, o Plano Real. Bem, Lívio, o Brasil, depois do processo de redemocratização, estava passando pela década perdida. Durante essa década perdida, a gente se deparou com o problema da dívida externa. E ela foi resolvida com uma hiperinflação, dado que nós tínhamos uma dívida externa e o governo era o principal endividado, ele emitia moeda demais e, com isso, você teve um processo inflacionário que explodiu. Porque, historicamente, o Brasil sempre teve inflação, mas não impediu o nosso processo de crescimento. Com a crise da dívida, nós tivemos que implementar vários planos de estabilização. Ocorre que esses planos de estabilização, eles foram criados pelos economistas brasileiros que tinham duas correntes de inflação inercial. Uma que propunha um congelamento de preços e outra corrente, que é a chamada Larida, do professor Pécio Arida e André Lara Rezende, que propunha a introdução de uma moeda, que é o real, e a moeda antiga ficava em vigência por um período, ela passava por um processo de hiperinflação e o povo automaticamente migraria para a moeda nova, que era a URV, que foi transformada em real. Então, aí você tem o real, né, porque os planos anteriores eram na linha do que defendia o Chico Lopes, né, de congelamento de preços, para acabar com a inércia inflacionária. O que era a inércia inflacionária? Era que nós criamos, em 64, a correção monetária. Então, todo mundo tinha esse índice para corrigir salários, preços, ou seja, se a inflação fosse 10%, automaticamente os preços eram corrigidos por 10%. Ou seja, então, você mantinha sempre a inflação do período anterior, mantinha uma inércia. E esse plano objetivava acabar com essa inércia inflacionária. Professor, quais são os critérios necessários para se propor e criar um novo plano econômico em um país, por exemplo? Olha, depende do objetivo. Desde o surgimento do Plano Real, o único objetivo da nossa política econômica é a inflação. O que significa isso? Barrar, conter. Conter a inflação. Que nós estamos há 4 décadas perdida, ou seja, nós não crescemos. Não foi só uma. Não. Desde os anos 80 o país está parado. Nós temos um crescimento médio insignificante. O que significa que a população cresceu, as necessidades cresceram e o país está parado. A industrialização, a indústria regrediu, o que significa que cada vez mais nós estamos perdendo a competição global. Ou seja, existe um processo de divisão internacional do trabalho, as grandes potências se recolocando na divisão internacional, na quarta revolução industrial, e nós estamos regredindo para a produção de commodities, produção de matéria-prima de baixo valor agregado. Ou seja, nós estamos voltando a criar um modelo do século XIX, do século XVIII, que é a produção de matéria-prima. Professor, quais são os desafios da atualidade para o Plano Real? Olha, o Plano Real morreu em 99. Nossa. O que nós temos hoje é um modelo de metas de inflação, superávit primário e câmbio flexível, é o tripé macroeconômico. Então, o tripé macroeconômico, que está baseado na teoria ortodoxa principal, que vigorou até o início da crise dos anos 80, que dizia que a inflação controlada era o pré-requisito fundamental para um país crescer. A história nunca confirmou isso, mas essa era a corrente hegemônica. A crise dos anos 90 tirou a credibilidade total dessas teorias e o Brasil é um dos únicos países que ainda acredita nessa lorota. Nossa. Ou seja, o mundo todo está caminhando por outra linha e nós continuamos defendendo um modelo já ultrapassado no mundo, que é essas políticas que estão sendo implementadas agora, que não tem a mínima possibilidade de crescimento. Então, observando o que o senhor está falando, professor, na realidade, o que a economia brasileira precisa não é de um novo plano econômico, é sim de gestores que levem a sério a nossa política econômica. Não, você precisa de um país que tenha um projeto. Qual vai ser o projeto de país que a gente vai querer? Então, nós precisamos desenvolver, precisa ter um projeto de nação. O que nós temos é um projeto que está sendo posto em prática agora, que só inclui 25% ou 30 milhões de brasileiros. Ou seja, é a política do gotejamento, ou seja, o país vai crescer aos poucos e essa riqueza vai gotejando, pingando para as classes médias,
andar de baixo. O que a experiência tem mostrado é que, sem um projeto de desenvolvimento, e ultimamente quem tem mostrado isso, a Índia e a China, sem um projeto de desenvolvimento, sem o Estado capitaneando isso, sem a iniciativa privada participar, você não vai crescer. Então, nós precisamos de um projeto de nação. Quais são os setores que a gente tem competitividade? Quais os setores? Então, você precisa de uma política nacional autônoma, se posicionar na América Latina e no mundo, ou seja, tem que competir na América Latina com a potência hegemônica, você tem que criar alternativas para a empresa brasileira concorrer a nível internacional em pé de igualdade, porque a tecnologia de fora é mais desenvolvida, o conhecimento científico. Então, você aqui tem que dar que as empresas ganhem gordura, ganhem força para poder competir. É como você pegar uma empresa do Piauí e querer que ela tenha um poder de igualdade de competição de uma empresa de São Paulo. Professor, e como é que o senhor vê essa aproximação entre Mercosul e União Europeia? Olhe, com preocupação, porque quando você faz acordos com os países ricos, sempre você abre para o nosso mercado para eles trazerem produtos de alto valor agregado, ou seja, os produtos industrializados, de alta tecnologia. E nós vamos ter acesso só para exportar matérias-primas. O que é que significa? Por exemplo, nós exportamos minério de ferro para a China por e trazendo de lá os trilhos, os produtos industrializados de ferro, pagando 10. Ou seja, é uma relação que sempre nós vamos perder. O que significa que nós estamos entregando nosso mercado, nosso patrimônio, todo para o capital internacional, para ter ganhos insignificantes. Ou seja, são os setores que estão apoiando o atual governo, o agronegócio, ou seja, os setores conservadores e atrasados que dão respaldo a esse tipo de política. Professor Samuel, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para o senhor. Infelizmente, 25 anos de real, a gente não tem muito o que comemorar, né? Só o grande feito que o plano tem, a gente não pode deixar de chamar a atenção, que é manter a inflação num patamar mais muito aceitável. muito baixo para o nível histórico do nosso país. Ok. Que é uma inflação de 6,5% para a história do país é um grande feito. Claro que a gente podia melhorar. E por que não melhora? Porque justamente não estamos crescendo, criando estrutura de produzir para acabar com a inflação. Muito obrigado, boa tarde para o senhor e volte sempre, tá bom? Eu agradeço. Boa tarde.